Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de novembro de 2018. Borges e a Teoria dos Mundos Paralelos. Monteiro Glezin, 19 de setembro de 2018, escreveu para o jornal É o País que Jorge Luiz Borges lidou com a capacidade antecipatória da literatura com a maestria própria de um homem de ciência. Por essa razão, é o autor favorito dos cientistas. Um dos exemplos mais notáveis de seu espírito profético, no que se refere ao desenvolvimento científico, temos no conto intitulado O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, datado de 1941, no qual Borges se antecipa com lucidez extrema a ideia dos universos paralelos que se multiplicam. É curioso comprovar como, no citado conto, o autor argentino nos mostra a maneira como duas opções, com uma mesma origem, podem desenvolver-se ao mesmo tempo em torno dessa mesma origem e em um futuro próximo, de tal maneira que duas realidades opostas chegariam a existir de modo simultâneo. Com seu conto, o que Borges consegue é nos mostrar que se pode estar e não estar ao mesmo tempo, tornando ambas as opções, a de estar e a de não estar, em probabilidade cósmica. Em O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, Borges anteciparia a incerteza do entorno combinando literatura com a mais prestigiosa forma de conhecimento, isto é, a ciência. Ele consegue isso percorrendo um labirinto temporário, uma composição imaginária na qual é necessário enfrentar várias encruzilhadas ao mesmo tempo, alternativas que deixam de ser alternativas quando se opta simultaneamente por todas ao mesmo tempo, criando assim diversos tempos que se multiplicam e se bifurcam, pois, como nos diz Borges, todos os desenlaces acontecem e cada um é o ponto de partida de outras bifurcações. Embora vivesse na penumbra de sua cegueira, ele nunca deixaria de ver a si mesmo como um modesto Alonso Quijano que não se atreve a ser Quixote. Para dizer a maneira dele, Borges foi um homem cordato que inventou uma desordem de mundos a partir de seu lugar na ordem do universo. Acima de tudo, concebeu a arte da fabulação como extensão mágica do ser humano e o labirinto como símbolo evidente de perplexidade infinita. Talvez por isso, sua obra seja uma extensão labiríntica do nosso inconsciente, onde não falta a inversão alquímica e onde também não faltam simetrias que nos mostrem Torquemada como o reverso de Cristo. Atualmente, sua dimensão literária ultrapassou os limites da literatura e sua obra nos serve como a ponte para a era cibernética. Antes da chegada da internet, seu espírito profético sintonizou com as novas tecnologias de nossa era, antecipando-nos uma biblioteca infinita. Com tal ação, aparentemente contraditória, Borges se adianta alguns anos à chamada interpretação de muitos mundos, mais conhecida como a teoria dos universos paralelos, uma hipótese da física quântica desenvolvida pelo físico norte-americano Hugh Everett, que a introduziu em 1957 que, para dar um exemplo, quer dizer que uma mesma partícula pode ser encontrada em uma infinidade de lugares ao mesmo tempo. Porque toda vez que ocorre um evento quântico, o universo se divide em dois universos paralelos e opostos entre si, de tal modo que, enquanto o evento ocorre em um, o contrário ocorrerá no outro. Com essas coisas, eventos quânticos acontecem e não acontecem ao mesmo tempo, dependendo do grau de sua probabilidade. Por isso é exemplar o conto O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, cuja leitura é tão perturbadora como enigmática.
Há um momento em que o próprio conto profetiza o seu clímax e quando, em um dos diálogos, há uma referência à obra de T.S. Uipen, astrólogo chinês e personagem borgiano que se propusera a empreender a aventura de duas tarefas bizarras. Por um lado, a de construir um invisível labirinto do tempo, estritamente infinito e, por outro, escrever um romance labiríntico e, portanto, também infinito e que teria como título O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam. Um livro em que todos os desenlaces ocorrem porque cada um deles é o ponto de partida de outras bifurcações. Em algumas ocasiões os caminhos desse labirinto convergem, por exemplo, o senhor chega a esta casa, mas em um dos passados possíveis o senhor é meu inimigo, em outro, meu amigo. Cria, assim, vários futuros, diversos tempos, que também proliferam e se bifurcam, afirma Yutsun bisneto de T.S. Uipen, espião e protagonista da história borgiana. Chegados aqui, não é possível imaginar duas obras, pois labirinto infinito e livro infinito constituem um mesmo objeto no desenlace borgiano. Os espíritos disseram Allan Kardec na questão N234, o livro dos espíritos, que no mundo espiritual viviam em espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. Naquela época não se podia, é verdade, dar largas à imaginação para especular acerca do que seriam, realmente, essas espécies de acampamentos, por falta de referências mais claras que induzissem a idealização de comunidades de espíritos habitando cidades estruturadas em edifícios de natureza sólida, sobre terreno fértil à vegetação, e em tudo com estreita semelhança ao que conhecemos na crosta. A revelação trazida por André Luiz no livro Nosso Lar pela psicografia de Francisco Cândido Xavier esperou 86 anos, após a edição de O Livro dos Espíritos, agora, quase 40 anos depois do surgimento do livro Nosso Lar, o Alto nos permite mais algumas informações, ensejando-nos receber, através do trabalho mediúnico de Egorina Cunha, de Sacramento, o plano piloto da cidade espiritual de Nosso Lar que é o objetivo do livro. Cidade no além que vem nos mostrar como são os planos espirituais ou os universos paralelos na visão de Jorge Luiz Borges. Ainda sobre o assunto no livro As 7 Esferas da Terra de Mario Frigeri são apresentados os vários planos que compõem o campo magnético do planeta Terra. E abona, ao que tudo indica, sua divisão em 7 esferas, seguindo a tradicional concepção dos 7 céus de que nos falam os antigos estudiosos das coisas espirituais. O assunto, evidentemente, não constitui maior novidade. Mas da forma exótica e até certo ponto confusa pela qual vinha sendo apresentado, principalmente pelas escolas filosóficas orientais, para esta nova formulação simplificadora, o avanço é muito significativo. As esferas são apresentadas à semelhança de globos que envolvem uns aos outros, os maiores englobando os menores como se fossem bolas de pequenas proporções dentro de outras mais amplas. E todos se interpenetrando segundo uma linha ascendente de evolução que tem origem no interior ponto de menor evolução e se projeta para a periferia ponto de maior evolução. Comparação bem singela seria com uma cebola, cada casca que a envolve representaria uma esfera. Na citada obra, a denominação das esferas, começando da mais interior para mais exterior, é a seguinte: 1 a crosta terrestre, 2 a umbral grosso, 3 a umbral médio, 4 a umbral, 5 a arte, cultura e ciência, 6 amor fraterno universal, 7 a diretrizes do planeta.
A cidade Nosso Lar está localizada na terceira esfera acima da crosta, sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro entre as cidades do Rio de Janeiro e Campos Itaperuna, em faixa que pode ser definida como a periferia do umbral. Claro que se tratam de alguns aspectos rudimentares dessa questão importantíssima que é a das esferas espirituais da Terra. No futuro, por certo, os espíritos, sobre essa e outras questões importantes, farão mais luz, ensejando-nos compreender mais um pouco o mundo que se encontra acima de nossa fronteira vibratória. É o que se deduz da afirmação contida à página 85, do livro Os Mensageiros, 14 editora, e que transcrevemos, encerrando este capítulo. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.